Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia, bom ano, primeira segunda-feira do ano que estamos aqui celebrando, trazendo a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais com os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa fé seja cada vez mais edificada. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulão e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguia, vindo da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região do rio, do além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse trechinho do Evangelho, Jesus vem mais uma vez ensinar o como que nós precisamos fazer para alcançar a nossa salvação. Então, João estava na região da Galiléia e estava fazendo o seu serviço de pregação. E Jesus, quando soube que ele tinha sido preso, Jesus, na preocupação de não deixar aquele povo abandonado sem a evangelização, deixou o lugar que ele estava e foi para Galiléia, morar em Cafarnaum. Por quê? Porque ali era a terra dos pagãos, era a terra das pessoas que não tinham o mínimo de conhecimento do que era Deus, do que era a luz divina para a sua salvação. Então ele fala que ali era a terra das pessoas que viviam nas trevas, a região daqueles que na morte estavam na escuridão. Então Jesus vem como uma luz que brilha na vida daquela gente, daquele povo, trazendo uma esperança de vida nova, trazendo uma esperança de quem tinha razão para poder viver, para poder ter a estabilidade futura na vida espiritual. E ele vem trazer essa realidade para nós hoje. Olha quanta gente que nós vemos hoje que não se preocupa o mínimo com a vida futura. Muitas pessoas acreditam que a vida é só esse momento que nós vivemos aqui, ó. Talvez o ser humano hoje é uma média de 70, 80 anos, uns pouco mais, outros um pouco menos, mas é uma faixa de 80 anos, é muito mínimo. E esse tempo que a gente tem é para nos preparar para a eternidade. Agora, se a gente preparar para a eternidade, para estar com Deus, nós vamos estar com Deus eternamente. E se nós não nos prepararmos, nós vamos para as trevas, para a escuridão, para o medo, para o terror, que é o inferno. Então veja bem, nós ainda temos aqui o nosso pouco tempo de vida que resta na terra para a gente procurar buscar o melhor caminho para nossa salvação futura. Porque a nossa vida aqui, ela é gostosa, ela é muito boa, mas muitas vezes nem tudo aquilo que a gente busca nos leva à salvação depois da morte, depois da travessia. Então é necessário a gente se preocupar também com o futuro, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida eterna, com a nossa alma, depois que a gente passar dessa vida para outra vida. Nesse comecinho de ano, nada melhor do que isso aqui para vir nos fortalecer.
É um novo ano que vamos começando, vamos começar uma nova vida, vamos dar a oportunidade do nosso espírito encontrar-se com Deus quando a gente partir dessa vida. Vamos dar uma esperança de vida gostosa, de uma vida eterna nas mãos de Deus, na sua proteção. Vivemos aqui numa turbulência, numa pressão política, numa pressão psicológica, numa pressão financeira muito difícil, né? A gente tem que batalhar muito contra as intempéries da vida, mas a gente precisa nos preparar para a nossa vida futura, ter o descanso eterno nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.